Bem-vindo ao Direito a Falar, um programa feito em parceria entre o Economic TV e a revista Advogados. Hoje vamos falar de advogados dentro das empresas, in-house lawyers, como muitas vezes se costuma dizer. Quais são as diferenças entre advogados dentro das empresas, entre sociedades contratadas ou advogados externos contratados à empresa? É exatamente isso que vamos analisar neste Direito a Falar, com a presença hoje de Luciana Silva, diretora jurídica da AXA, e também Paulo Marcelo, advogado, e sempre com a colaboração preciosa de Hermínio Santos, diretor editorial da revista Advogados. Luciana, o que faz um diretor jurídico numa empresa? Um diretor jurídico é um gestor e um consultor ao mesmo tempo. Tem a vantagem de ter uma formação jurídica que lhe permite dar uma maior abrangência ao tipo de gestão que faz. Trabalho, no meu caso, diretamente com o Conselho Executivo e com o Conselho de Administração, com o próprio Presidente, e com a versão transversal que tenho da empresa, e a mim particularmente muitas vezes solicitado, uma consultoria mais rápida, mais presente, mais momentânea, que não deixa de ser, ou ter de ser profunda e de ter em conta todos os riscos que estão subjacentes às temáticas que estão a ser abordadas, mas que ao mesmo tempo a visão que eu tenho da empresa me permite abordar os assuntos de uma forma mais transversal. Portanto, é uma pessoa que precisa de conhecer bem o negócio, não é? Precisa de conhecer muitíssimo bem o negócio onde está inserido e precisa de conhecer a estratégia da empresa para poder dar o maior aporte possível. Paulo, qual é que é, digamos, a maior diferença entre aquilo que é um advogado que todos os dias está dentro de uma empresa e um advogado externo? Não sei se esta é a melhor forma de utilizar a expressão, advogado externo. A expressão advogado externo é a que nós utilizamos, mesmo entre nós, não é? Mesmo entre os colegas, às vezes perguntamos: também trabalhas em alguma sociedade, como advogado externo, ou em alguma empresa? Mas respondendo à sua pergunta, eu acho que a grande diferença é essa, é a proximidade do negócio. O advogado que está numa empresa, enfim, a minha empresa é a Vodafone Portugal, eu, por necessidade e por experiência, conheço melhor o mercado e o negócio e a realidade da empresa do que os advogados com quem eu lido no dia-a-dia e para qual recorro quando é necessário um trabalho mais especializado, mais profundo, por exemplo, de recurso a tribunal. Mas o que é que eu acrescento? Acrescento um conhecimento da realidade da empresa, da realidade do negócio, da forma como a empresa está organizada e, portanto, consigo, de uma forma mais razoável, mais realista, ajudar o decisor a tomar decisões, a avaliar os riscos de cada decisão, do ponto de vista jurídico, enfim, em alguns casos também o possível impacto económico associado a coimas, associado a custas judiciais, e dessa forma, quando a administração, quando algum diretor de alguma área tem de tomar uma decisão, eu procuro que ele tome essa decisão e ser, no fundo, colaborante dessa decisão, ajudando a avaliar os riscos jurídicos. E, portanto, quando se diz que os advogados da empresa são menos especializados, em parte é verdade, porque eu acho que quando um advogado trabalha numa sociedade de advogados, consegue, pela repetição, pela experiência, especializar-se mais numa área jurídica, mas, por outro lado, como nós trabalhamos numa empresa, acabamos por nos especializar naquele negócio, naquele mercado. E, portanto, na perspectiva de mercado, eu penso que somos mais especializados ainda na medida que conhecemos o negócio da empresa para a qual trabalhamos. Luciana Silva, calculo que um advogado que trabalha dentro de uma empresa também tenha essa necessidade de ser muito transversal a todos os problemas da empresa e uma grande flexibilidade. Calculo que, não sendo especialista numa área específica, mas tendo de ser conhecedor de muitas áreas ao mesmo tempo, obriga de facto a uma grande flexibilidade e um conhecimento profundo de muitas áreas ao mesmo tempo. Sim, e isso é uma das partes interessantíssimas do trabalho de um advogado interno, porque nós começamos o dia com direito laboral ou com direito societário e terminamos o dia muitas vezes com outra área completamente diferente, com contratos. Não há 2 dias iguais, digamos assim. Não há de todo 2 dias iguais e o desafio é constante, porque nos são colocadas sempre questões diferentes todos os dias. E aí não permite uma especialização tão profunda numa determinada área, mas permite uma abrangência e um conhecimento global muito profundo. Bom, mesmo assim, as empresas que têm advogados in-house
lidam com os escritórios de advogados, julgo eu. Sem dúvida. Como é que funciona essa relação? São um suporte fundamental à vossa atividade? Como é que escolhem essas sociedades de advogados? Enfim, eu acho que a realidade de cada empresa é específica e diferente das outras. E também há tendências. Houve uma tendência de ter os serviços jurídicos mais acentuadamente externos e penso que agora, enfim, pelo menos daquilo que eu conheço, há uma preocupação de ter equipas jurídicas internas fortes, sem prejuízo de recorrer a sociedades de advogados, na tal especialização e na parte do contencioso de tribunal, que é uma coisa que o advogado da empresa com mais dificuldade faz, enfim, porque implica já uma especialização e uma disponibilidade que nem sempre nas empresas se consegue, porque, enfim, o dia-a-dia da empresa também tem outro tipo de exigências. Tem outros ritmos, muitas Exatamente. Vezes. Agora, como é que se coordena? Enfim, posso falar da minha experiência pessoal, enfim, cada empresa terá a sua realidade própria. O departamento jurídico da Vodafone Portugal é um departamento jurídico com advogados experientes, com advogados sénior e, portanto, quando nós subcontratamos serviços jurídicos fora, fazemos-lo com perguntas muito específicas e para necessidades muito específicas. E isso é a grande vantagem, a meu ver, de ter um departamento jurídico interno forte. É quando há necessidade, e isso acontece diariamente, de recorrer a advogados externos, é para assuntos muito específicos e não ajudem-nos lá neste tema, não é? E, portanto, obviamente que não havendo esse direcionamento, essa pergunta tão específica, o resultado também pode ser menos interessante. Portanto, nós temos muita preocupação de quando perguntamos perguntas muito concretas, querendo já uma resposta também concreta. Porque a experiência que tenho é que os nossos gestores, não é? Concretamente a administração, não têm tempo. E, portanto, quando faz uma questão ou quando tem de tomar uma decisão, quer de facto uma opinião jurídica muito, obviamente, bem sustentada e sólida, mas também muito direcionada e muito específica. Luciana, no caso da AXA também é o mesmo princípio que se aplica? Neste momento também tenho uma equipa interna muito forte que conhece a empresa e a grande vantagem é a transversalidade e é, acima de tudo, quando precisarmos também termos outros advogados à disposição externos, mas que dão o seu complemento para a questão concreta. A nossa equipa é jovem, é bastante jovem, mas tem desenvolvido competências na área seguradora em concreto e tem aprendido muito pela experiência, pelo fazer, que é a melhor forma de normalmente ganhar as competências. E os advogados a que recorremos com frequência, quando dão uma resposta, muitas vezes diz-se uma boa pergunta leva a uma boa resposta leva a uma má pergunta, pode levar a uma má resposta. E muitas vezes uma boa equipa interna saber colocar os problemas da forma correta é a chave do sucesso da consultoria da outra parte, porque a outra parte normalmente não conhece a estratégia da empresa, não conhece a realidade e a análise pode ser completamente diferente consoante a forma como o problema é colocado. Posso dar um exemplo? Se uma diretora de recursos humanos, ou um diretor de recursos humanos, ou um diretor de património de uma grande empresa, coloca ele diretamente uma questão a uma sociedade de advogados externa, a questão não será tão direcionada, tão específica, tão exigente, como se a questão for colocada por um advogado. Um advogado fala com o colega externo e já sabe exatamente qual é o tipo de resposta e de enquadramento que quer. Por outro lado, também pode negociar muito melhor o tempo de resposta, porque sabe a complexidade da questão que está a colocar. Às vezes eu posso não saber a resposta, aliás, por isso é que recorro, não é? Ou porque não tenho tempo, ou porque não tenho conhecimentos naquela área específica do direito, e, portanto, porque é de tal forma específica e concreta que eu não tenho nem tempo, nem conhecimentos para responder. Mas eu, quando coloco uma questão, eu sei exatamente a complexidade dessa questão, sei quanto tempo demora a preparar aquilo, e sou mais exigente, não só na resposta, mas também nos honorários que vou cobrar por isso, ou que me vão cobrar por isso. Porque sei que aquela é uma questão importante. Não é? Sobretudo para quem trabalha numa empresa. E neste contexto de crise, enfim, é que os orçamentos e a disponibilidade financeira, portanto, eu sei exatamente que aquela questão não justifica
que me cobrem honorários muito elevados, não é? Enfim, e isso é uma vantagem de ter, como eu dizia ao princípio, uma equipa sénior e forte de advogados dentro de uma empresa, enfim, sempre que isso é possível, em alguns casos isso não é possível, mas que permite depois, quando se recorre a serviços jurídicos externos, colocar as perguntas e negociar os honorários de uma forma muito mais exigente e com muito mais conhecimento. O que reforça aqui um pouco a ideia que a Luciana estava a dizer, Paulo, de os advogados dentro da própria empresa são também aqui um pouco gestores, controladores, se me permitem a expressão, de custos. Neste caso, porque têm uma noção do que é que estão a comprar. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que não somos apenas advogados, mas somos gestores, na medida em que ajudamos a tomar decisões, portanto, naquela questão da avaliação do risco que falávamos ao princípio, mas também temos uma preocupação orçamental e financeira forte. Enfim, os objetivos de ano para ano de redução dos custos são grandes, não é? Enfim, penso que isso é transversal às empresas, em algumas mais que outras, mas enfim, é transversal às empresas e, portanto, eu tenho de prestar um bom serviço com o orçamento que tenho. E, portanto, tenho de conseguir com aquele dinheiro que me deem as respostas que eu quero e no tempo que eu quero. Não é? E isso é uma exigência de gestão, não é? De gestão do tempo, de gestão do dinheiro, que é fascinante ao mesmo tempo. Luciana, quem acaba um curso de Direito, faz o seu estágio e obtém a possibilidade de ser advogado, o que é que distingue a carreira entre um advogado que trabalha numa empresa e, eventualmente, numa sociedade de advogados, sendo que aqui, pelo menos para quem não é advogado e olha para o mercado de uma forma externa, calculo que seja mais fácil a formação, por exemplo, quem queira seguir laboral, já teve essas cadeiras na universidade, há, digamos, uma escola mais profunda de formação nessa área, do que, eventualmente, Direito Segurador ou Direito de Telecomunicações, ou estou errado? Não, está certo. De facto, quando a pessoa depois entra no mundo de uma empresa, tem de, acima de começar por conhecer a própria empresa. E se há cursos pontuais que podem ajudar, associações da área, por exemplo, a APS faz cursos de seguros que ajudam quem entra no mercado a perceber um bocadinho o mercado, no caso segurador, a aprendizagem do dia-a-dia e interiorar o conhecimento e a cultura da própria empresa. Esta é uma palavra difícil, de facto. Faz toda a diferença para que para a formação do advogado seja mais rápida. Agora, por exemplo, eu senti a necessidade de ir para além do direito e de fazer um MBA para ter desenvolver competências de gestão, porque numa empresa conseguir aliar as duas visões, a de gestão com a de direito, é fundamental. Paulo. Pois, eu penso que o ideal seria que os advogados de empresa tivessem alguma experiência de sociedade de advogados e, ao mesmo tempo, os advogados de sociedade de advogados pudessem, durante algum tempo, trabalhar numa empresa. Porque só trabalhando numa empresa se percebe quais são, de facto, as necessidades do cliente. E as necessidades do cliente são diferentes quando se fala com um diretor de património, com um diretor de financeiro, com um administrador, com um diretor de recursos humanos. E, portanto, só tendo cultura de empresa, cultura de organização, é que se consegue prestar um serviço efetivo e que, de facto, vá ao encontro das necessidades do cliente. Agora, obviamente, depois, a pessoa tem de ver também o que é que gosta mais, é ter um contacto mais direto com o mercado e ter competências de gestão e, portanto, nessa medida, eu penso que a carreira da advocacia de empresa é aliciante e para algumas pessoas, enfim, como é o meu caso, enfim, encontro desafio e estímulo nesse trabalho todos os dias. Há outras pessoas que querem ter uma carreira numa sociedade de advogados, especializando-se numa área, enfim, e isso talvez até do ponto de vista estatístico, a maior parte dos advogados neste momento exerce em sociedades de advogados, ou enfim, ou em advocacia privada, e os advogados de empresa ainda são uma pequena minoria dentro do grupo dos advogados em Portugal. Consegue-se ter uma ideia de qual é a percentagem ou não existem esses dados? Como não existem dados em Portugal sobre muita coisa? Eu não tenho essa ideia. Sei que nas eleições para a Ordem dos Advogados tem havido alguma tentativa de perceber por parte dos candidatos quais é que são os universos de advogado de empresa e de advocacia, enfim, de uma forma mais tradicional, de forma externa, independente ou mais independente para as empresas. Mas é difícil também porque alguns advogados de empresa não têm inscrição na ordem em vigor. Isto é preciso ter em conta isso. Portanto,
E o que leva a desvirtuar um bocadinho os números, porque se nós olharmos só para os advogados com inscrição em vigor, serão menos. Se olharmos para os juristas, não é? Portanto, de uma forma mais abrangente, então haverá um número mais considerável de advogados a trabalhar em empresas. No caso do Paulo, quando se licenciou em Direito, a sua ideia era já a advocacia da empresa, ou foi para uma sociedade de advogados fazer aquele percurso, ou já tinha em mente? Eu tenho um percurso um bocadinho sui generis, porque fiz o curso, senti necessidade numa primeira fase de ter contacto com o direito prático, também porque o meu pai é advogado, enfim, sou de uma família de advogados e magistrados e, portanto, o contacto com o direito é muito, vem desde a infância, mas depois fui para uma sociedade de advogados, depois dei aulas na faculdade durante 7 anos e, portanto, fui assistente da Faculdade de Direito de Lisboa, fiz o meu mestrado e depois tive o dilema entre seguir uma carreira académica, portanto, continuando para o doutoramento e especializando-me na carreira académica, ou, pelo contrário, continuar com uma vertente prática. Nessa altura, achei mais interessante, mais estimulante conhecer uma organização, trabalhar como advogado de empresa e, portanto, aceitei o desafio que na altura a Vodafone me fez e desde então, desde há 7 anos que sou advogado de empresa e, enfim, gosto porque é um mercado também das telecomunicações muito fascinante, sempre com coisas novas e, portanto, para um jurista como eu, todos os dias há de facto questões novas. A rotina é uma coisa, enfim, quase inexistente no meu dia-a-dia, porque constantemente há novos produtos, há novos serviços, há novas questões, o enquadramento regulatório das telecomunicações muda quase, enfim, não diria diariamente, mas semanalmente ou mensalmente, e, portanto, nessa escolha entre uma vida académica de advocacia num escritório de advogados ou de empresa, a minha opção foi clara por ser advogado de empresa. E no caso da Luciano, num setor mais conservador, entre aspas, que é o segurador. Mas não menos agressivo, mas menos cheio de mudanças. Exatamente. Eu comecei também num escritório de advogados, onde fiz o estágio e depois entrei para a AXA, a empresa onde atualmente trabalho, como jurista. Aí fui-me apaixonando pelas diferentes áreas do direito com que ia trabalhando, os desafios constantes, como orçamentos são sempre uma questão apertada, tenta-se sempre resolver internamente o maior número de questões possíveis e experimentar as pessoas ao máximo e tive oportunidades de crescer e fazer o meu percurso sempre dentro da empresa onde cresci e atualmente estou à frente de uma equipa de 10 pessoas. Paulo, uma das questões que grande parte dos investidores coloca quando investe num país, nomeadamente em Portugal, tem a ver com os atrasos na justiça. É uma questão extraordinariamente importante, muitas vezes apontada. Parece-lhe, e vocês têm uma perspectiva aqui muito própria, porque estão exatamente do lado das empresas, do lado de quem investe, do lado de quem está no mercado. Esta questão da justiça é realmente importante para quem está à frente das empresas ou é muitas vezes apontada apenas como um argumento para esconder outras coisas? Eu diria que é importante não apenas a justiça entendida como os tribunais, mas o enquadramento regulatório, portanto, todas as interações que as empresas têm com as entidades públicas, sejam, no caso das telecomunicações, a ANACOM, a Autoridade da Concorrência e também os tribunais. Portanto, a previsibilidade, a qualidade destes agentes públicos que interagem no dia-a-dia com as empresas é fundamental. No caso dos tribunais, enfim, a sua pergunta direcionava-se mais para aí, é de facto importante. Sobretudo o que os gestores valorizam é a questão da coerência e da previsibilidade das decisões. Eu tenho no meu dia-a-dia, enfim, por um lado, um problema de linguagem, ou seja, não é fácil traduzir na linguagem da gestão para o decisor, não é? Para a administração, às vezes a complexidade de algumas decisões jurídicas. E, por outro lado, explicar-lhes, quando eles me pedem a probabilidade de uma determinada decisão, não é? Que é uma pergunta muito frequente, então, mas diga lá, qual é a percentagem que o Paulo acha de sucesso nesta ação judicial? Enfim, eu, em alguns casos em que estou mais confiante, avanço com um número, mas noutros casos é tão difícil de prever, mesmo que eu esteja realmente convencido que a nossa empresa tem razão e, portanto, nós só também litigamos nas situações em que achamos que juridicamente temos razão e temos razão de uma forma sólida e consistente, mas mesmo nesses casos, que os gestores se queixam, e a nossa dificuldade de advogados de empresas está muito aí, é tornar as decisões dos tribunais mais previsíveis, mais coerentes, mais consistentes.
E, portanto, isso juntamente com a questão da morosidade, penso que são os problemas mais graves. Aliás, há um estudo que neste momento está em curso e penso que as conclusões serão anunciadas na próxima semana sobre justiça económica, que aponta exatamente a questão da morosidade como a segunda preocupação mais relevante para os gestores das empresas portuguesas. E curiosamente, Paulo, numa altura em que escasseia tanto o crédito para as empresas investirem, nem sequer é o crédito o ponto mais importante. Esse é claramente o ponto mais importante. Sim, portanto, este inquérito foi feito pelo INE, juntamente com a Fundação Manuel dos Santos e com a Associação Comercial de Lisboa, e nas conclusões preliminares já aparece que a primeira preocupação dos gestores é a crise, não é? Obviamente, aliás, não se fala de outra coisa nos últimos tempos. Mas a segunda preocupação dos gestores é a morosidade da justiça. E só em terceiro lugar vem o acesso ao crédito, coisa que nós pensávamos, enfim, a liquidez das empresas, que seria a maior dificuldade. Não. Os gestores apontam a morosidade da justiça e, de facto, esperar 3, 4, 5, 6 anos por uma decisão judicial, primeira instância e depois com os recursos, torna o trabalho das empresas muito complicado. Às vezes temos de criar provisões muito elevadas durante muitos anos para tentar antecipar o risco de perdermos uma ação em tribunal, o que é muito complicado. No fundo, explicar à área financeira, explicar aos auditores a necessidade de criar uma provisão durante 6 ou 7 anos por causa de uma ação judicial concreta que nunca mais é decidida, isso é um problema grave para as empresas e que, a meu ver, rapidamente tem de ser contornado. Luciana, quão importante é esta questão da justiça no dia-a-dia de uma empresa? É muito importante. A questão da morosidade impacta imenso, principalmente nas provisões e nas expectativas, porque uma coisa é ter soluções rápidas que permitem determinada agilidade, outra coisa é ficar à espera anos. Mas neste momento eu acho que também há uma problemática premente, que é a segurança jurídica. Vemos imensa legislação constante a sair e que toca em direitos, em contratos, em determinadas áreas que nós dávamos às vezes como assentes e que de um momento para o outro são alterados. Posso dar um caso concreto, a lei recente que saiu que altera os PPRs e os planos de poupança e educação, são contratos que são feitos entre duas partes, entre entidades privadas e clientes. E vem uma terceira parte agora, uns anos depois, em alguns casos, regular e desvirtuar um contrato que foi feito entre duas partes. Portanto, e a instabilidade que isso provoca, nomeadamente nos acionistas de grandes grupos internacionais, é grande. O impacto dessa alteração legislativa para o setor segurador é bastante grande. Primeiro, porque, analisando a questão, fica-se um pouco na dúvida sobre se é para favorecer de facto as famílias ou outros interesses económicos. Porque a verdade é que as famílias, se numa primeira fase ficam com mais liquidez para dar resposta às suas necessidades de crédito bancário, a verdade é que, tanto a Segurança Social como está e as pessoas tendo este fundo, que seria um complemento de reforma futuro que lhes daria uma qualidade de vida, recorrendo a ele agora, não o terão no futuro. Claro. E não tendo, portanto, estamos aqui... Resolve um problema de curto prazo e cria um de médio e longo prazo. Por isso, a questão da segurança jurídica atualmente também é uma questão que está muito em cima da mesa dentro das empresas, porque nada pode ser dado como dado adquirido. Nesta mesma linha, deixe-me só acrescentar um ponto, que é a questão das custas judiciais. O novo Código de Custas Judiciais vai introduzir uma maior incerteza e dificuldade de prevermos, ao nível das empresas, as custas judiciais de cada processo. E isso torna o nosso trabalho enquanto, enfim, advogados de empresa, que temos de ajudar a nossa administração a tomar, às vezes, algumas decisões sobre ir ou não para tribunal, muito mais difícil. E ainda por cima este Código de Custas Judiciais, para além de aumentar muitas custas, enfim, que neste contexto de crise acaba por ser inevitável, mas torna, o juiz no fundo tem possibilidade, em ações de especial complexidade, subir de uma forma discricionária o valor das custas judiciais. E, portanto, perceber na prática o que é a especial complexidade de um processo, que pode levar a que as custas fiquem astronómicas, para uma empresa, enfim, que tem no fundo de avaliar os riscos e de fazer contas, torna o recurso a tribunal cada vez mais difícil
de justificar e mais difícil, e a decisão de recorrer ao tribunal para fazer valer os direitos das empresas, mais complicada. Muito bem, estamos neste direito a falar de advogados dentro das empresas. Vamos partir para um breve intervalo, regressamos logo a seguir. Até já.